Chega, minha gente, muito bom dia para você, 11 horas e 46 minutos. Estamos chegando com tudo, apesar do tempo frio, chuva aqui no Recife, região metropolitana. O seu jornal da hora do almoço, o N1, está chegando quente que só panela de pressão com feijão no fogo. Tô mentindo não, viu? Bora olhar aqui, ó. Ó como tá chovendo. Imagens do alto, dá para ver aí os pingos na nossa câmera, mostrando aí o viaduto Capitão Temudo, chovendo, poucos carros, mesmo assim o vai e vem dessa horinha aí, pertinho da hora do almoço, muita chuva. A gente aproveita agora dessa imagem e bora dar um passeio também por outros cantos daqui da região metropolitana, agora, por exemplo, ao vivo, Pan-Nordestina, em Olinda. Essa câmera aí está instalada em frente ao fórum da cidade. Dá para ver bem o movimento de carros que chegam à capital e quem está deixando a capital. E a gente vê que também está chovendo em Olinda, portanto, vai devagar, vai com calma, pista molhada por todo lugar que você passa. Daí de Olinda, a gente também tem outra imagem. Bora para aqui, para a zona sul da capital, Recife, Avenida Boa Viagem. Aqui, ó, bem pertinho, em frente ao segundo jardim de Boa Viagem. Tem a obra que em dias de semana está deixando aí o trânsito mais lento, apertado, para quem segue no sentido Brasília Teimosa, bairro do Pina. Agora tá tranquilo, tá chovendo, a gente não vê muita gente aí caminhando, o mar tá ali também, tempo fechado, chuva, chuva, chuva. Eu ainda tenho uma outra câmera para você se situar nesse finalzinho de manhã, comecinho de tarde. Aqui é BR-101, viu? Bem em frente ao Ceasa, no Recife, bairro do Curado. E a gente vê aí o movimento também nos dois sentidos da 101, tráfego tranquilo, motorista não encontra dificuldade, motociclista também. E dá para ver aí que a pista não está molhada. É aquela história, né? São as chuvas espaçadas. Chove num canto, mas não chove no outro. Mas de acordo com o clima-tempo, esse sábado é de chuva e essa chuva pode ser forte, pelo menos até o fim da tarde de hoje, para a região metropolitana e também para o litoral do estado. Isso a gente te acompanha e mostra para você. Lembrando que o nosso QR Code sobe aí, o nosso QR Code está liberado para você participar com a gente. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, manda a tua dúvida, a tua pergunta, manda o teu desabafo, conversa com a gente que a gente está aqui para falar com você. E eu vou reforçar também aquela história, a gente está na rede social, @ne1.globo. Tamo junto com tudo que é notícia para você, começando esse NE1 com história boa para todo mundo, viu? O Senac e o Sesc ocupam o Parque Dona Lindu em Boa Viagem com serviços e cursos e shows de graça para a população. Vou perder tempo não, já vou para lá. Gustavo Ferreira acompanha tudo e mostra pra gente. Já ia perguntar, Gustavo, se tá chovendo por aí. Boa tarde para você. Oi, Gil. Boa tarde para você. Bom dia ainda, são 11 horas e 49 minutos. Olha, tá chovendo aqui na zona sul do Recife, mas você percebeu que a chuva não afastou as pessoas que vieram ao Parque Dona Lindu para aproveitar esse dia que é de programação gratuita e muito especial para a família toda. Olha só, Dai Santos está mostrando agora esse projeto que é o Grupo Cultural Boi Sorriso, lá de Jaboatão, está trazendo muita dança, muita música e muita animação para as crianças que estão aqui. Um programa, inclusive, para a família. Muito bom dia, estamos ao vivo no NE1. Eu vi que você está trazendo a filha, neta? Filha. É filha. Olá, tudo bem? Tá gostando da programação? Muito bom, muita atividade, muita diversão, tanto para os adultos quanto para as crianças. Vocês chegaram que horas aqui? 11 horas. Chegaram tem pouquinho tempo, dá para aproveitar. Como é seu nome? Ana Laura. Tá gostando do boi? Sim. E que maravilha, e o seu nome? Valquíria. Valquíria, vai aproveitar ainda o resto do dia? A tarde toda. Que maravilha. Nem a chuva tirou vocês daqui, né? Nem a chuva tira a gente daqui. Muito obrigado, bom dia para vocês, até mais. Ó, a programação começou às 9 horas da manhã aqui no Dona Lindu e não tem só atividades lúdicas para as crianças, tem muito serviço que o Sistema S está promovendo para as pessoas. Ó, aqui, se a gente olhar, Dai, tem atividades de saúde, atividades de empreendedorismo, tem palestras também. Então, muitas pessoas podem vir aqui e se informar sobre como transformar aquela ideia num bom negócio. E se a gente caminhar, ó, dá para encontrar muito serviço. Aqui desse lado, ó, as pessoas estão, mesmo na chuva, brincando de bolinha de sabão, de espuma. Ó, opa, veio até uma no meu rosto aqui. E aí eu quero conversar agora com Cleide Pimentel. Eu vou andar até um pouquinho mais à frente de Dai.
para ela chegar mostrando o que está acontecendo por aqui. Eu vou conversar com Cleide Pimentel, que é a coordenadora, né, da Semana S. Cleide, olá, tudo bom? Cleide, vem aqui, por favor. Vamos conversar, estamos ao vivo no NE1. Muito bom dia. São várias atividades. Conta pra gente como é que as pessoas podem participar. E obrigado por receber a gente aqui. Tá, muito obrigado por essa audiência. É importante que todos vocês venham. Aqui a gente tem muitas atividades. E para se inscrever é só chegar. A gente tinha uma inscrição prévia, mas agora a gente está convocando a população para vir participar dessa festa tão bonita que a gente está realizando. Se chama Fé Comércio, em comemoração à Semana S. Está trazendo aí mais de 200 atividades. A gente já teve Beca Milando na Arena do Conhecimento. Aqui para a população a gente tem muita coisa. Tem atividade infantil, tem muita coisa cultural acontecendo. E é muito legal a gente perceber que a família toda pode participar, né? Tem atividade para os pais, para os pequenininhos também, para quem quer empreender, para quem quer se divertir. A gente tem várias palestras, né? A gente tem a Arena do Conhecimento, a gente já teve Beca Milano se apresentando, a gente tem Patrick Santos está se apresentando agora, a gente vai ter outros influencers, então venham, gente, venham participar, essa festa está linda. E, ó, não tem chuva que tire as pessoas daqui. E eu queria só pedir mais uma informação. Vai até que horas a programação de hoje? O que mais vem por aí nessa tarde que ainda está começando já já? Tem muita coisa, né? Essas atividades infantis, a gente tem ainda um torneio com o ex-jogador da seleção brasileira de futsal, Manuel Tobias, ele está aqui às 4 horas da tarde, a gente vai ter esse torneio acontecendo aqui para a criançada, então venham participar. A gente ainda tem show, no final do dia a gente tem show de Priscila Senna, a gente tem Maestro Spock convidados, então assim, tem muita coisa acontecendo. São muitas atividades, muitas. Cleide, muito obrigado, bom trabalho, tá na correria aqui, toda a equipe, todo mundo de amarelinho aqui, ó, fazendo acontecer a Semana S, que é um evento nacional, né, em vários estados do Brasil, tem Semana S também. A gente vai ficar por aqui, obrigado mais uma vez, Cleide, bom trabalho. É tanta coisa para mostrar, Juliano, que a gente vai continuar aqui no Parque Dona Lindu, eu e Dai Santos. Daqui a pouco a gente vai conhecer ali os estandes das atividades de saúde e eu volto com você. Você chama que a gente vai estar aqui para você. Valeu, Gustavo. O Gustavo está ao vivo no Parque Dona Lindu, aqui no Recife, mas vale lembrar, se você está em alguma cidade da região metropolitana que tem Sesc, Senac, essa ação também está acontecendo nessas cidades. Por exemplo, Caruaru, Garanhuns, Petrolina. Então, tudo isso está chegando, inclusive também no Sertão, né? Está chegando o Sesc e o Senac aí, estão ocupando esses espaços, levando para a população essa ação de serviços dia de hoje. Bora seguir? O Recife é a primeira capital do Brasil que recebe um outro projeto, agora Feiras de Saúde do Ministério da Saúde do Governo Federal. É tudo de graça e aqui, em Pernambuco, o foco é a população negra. Bora para lá, pro terreiro ao vivo Ilê Axé Obá Xangô, em Casa Amarela, zona norte da capital, porque Natália Dielu está acompanhando tudo e mostra pra gente também. Chega, Natália, ainda é bom dia, minha gente. 11h54, Natália, doido para dar boa tarde, bom dia para você, bom dia para nossa entrevistada também. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. A gente está aqui no bairro de Casa Amarela para falar sobre essa iniciativa, porque Recife é a primeira cidade a receber essa iniciativa, né? Eu estou até aqui ao lado de Rose Santos, que é coordenadora geral de atenção à saúde da população negra do Ministério da Saúde. Rose, explica para a gente o objetivo desse projeto. Ainda vai passar por outras cidades brasileiras, né? Bom dia para você. Bom dia a todas, bom dia. O projeto é Saberes Ancestrais e Cuidado nos Terreiros, na perspectiva da atenção primária à saúde. É um projeto de iniciativa inédita do Ministério da Saúde, onde a gente valoriza, né, todos os saberes ancestrais nos terreiros no Brasil. Então, aqui em Recife, essa será a primeira feira de saúde. Nós teremos mais 4 edições, uma em cada região do Brasil. E quando a gente fala em saúde, né? Vocês falam em saúde integral, espiritualidade e corpo. Exatamente. Quando a gente fala de saúde ancestral, né, para as populações africanas, nós, negros e negras, a gente reconhece não só a saúde corporal e mental, mas a saúde espiritual, ela também precisa ser pautada, inclusive ela tem aí uma garantia da resolução do CNS 2023, do Conselho Nacional de Saúde, que reconhece os terreiros como espaços promotores da saúde. Você estava conversando comigo antes da gente entrar e você disse que essa já é uma preocupação
dos terreiros há milhares de anos, né? Essa integração. Os terreiros já vêm acolhendo, né, as pessoas dentro do seu processo de cuidado, né, há milhões, vamos dizer assim, né, de anos, no cuidado que é um cuidado ancestral. Então, antes do Ministério da Saúde, de outra instituição governamental reconhecer os terreiros, eles já faziam esse acolhimento de cuidado integral a todas as populações que estão aqui nos territórios. Certo, muito obrigada, viu? Eu vou conversar também com Pâmela Paixão, que é coordenadora da Política de Saúde da População Negra do Recife, para explicar na prática quais ações vão acontecer hoje aqui no terreiro. Olá. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje, né, a gente está fazendo a feira, Recife está sediando, considerando todo o protagonismo que o município tem com relação à política de saúde da população negra. A gente tem diversos serviços sendo ofertados, unindo diversas secretarias, né, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura Urbana, Secretaria de Direitos Humanos. E dentro desse processo a gente vai ter vacinação, testagem rápida, exame voltado a hanseníase e tuberculose. A gente também tem a questão da emissão de documentos, como também atividades lúdicas infantis, mesas de debate também, tudo isso para fortalecer, né, esse espaço de terreiro como espaço de promoção da saúde, como bem Rose trouxe. Até que horas? O horário da feira ele iniciou às 8 horas e vai até às 17 horas. A gente conta aí com a presença de vocês nesse movimento de fortalecimento dos espaços de terreiro, porque como bem falado, né, o SUS ele está aí, mas os terreiros eles já produzem cuidado e cura há muito tempo e a gente precisa valorizar cada vez mais esses saberes ancestrais. Tá um cheiro muito bom aqui, né? De comida, porque tem feirinha. Mas tem feira também, vários empreendedorismos, né, da população negra para poder fortalecer toda essa questão do afroempreendedorismo. Muito obrigada, viu, Pâmela? Muito obrigada, Rose. A gente continua por aqui acompanhando a feira, está bastante movimentada. A gente fala do terreiro Ileaxé Xangô, que fica aqui no bairro de Casa Amarela. Então tem a acarajé, o amigo está mostrando aí a acarajé. Então, além de ter esse cuidado com a saúde integral, tem também a questão do empreendedorismo, né, de fortalecer. Deixa eu falar rapidinho com você. Tudo bem? Qual é o seu nome? Dilmara, acarajé da Mara, mais conhecida. Como é para você estar participando dessa iniciativa? Uma maravilha, amei. Quando eu recebi o convite, eu pulei de alegria. Hoje eu estou aqui. Tá certo, e tá bonito, viu, acarajé? Muito obrigada. Gil, a gente volta com você. Daqui a pouco a gente traz mais informações aqui de Casa Amarela. Tá certo, Natália de Elu, ao vivo, mostrando pra gente essa iniciativa, levando saúde, consciência e também comida de terreiro, acarajé da Bara, bonito que só, cada lapa de camarão, o rapaz mostrou ali pra gente, essa comida que alimenta o corpo e a alma e o espírito também. Valeu, Natália, até já, a gente conversa mais um pouco. Em março desse ano, o Brasil deu um passo importante, aprovou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Aí você pergunta assim, né, a garantia da proteção também no ambiente virtual para essas pessoas. Mas na prática, como é que isso acontece? Zero bronca, viu? Bora entender agora com Bianca Carvalho no Descomplica Aí. E aí, gente, vamos descomplicar um assunto massa hoje. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você vai dizer assim... mas eu já ouvi falar disso, isso é de 1990. Sim, é de 1990, mas a gente vai falar do ECA digital. E aí muita gente pensa, mas se já existia uma lei para proteger criança e adolescente e para dizer que criança e adolescente são prioridades para tudo... Para que agora inventaram um ECA digital? Porque, gente... Infelizmente, crianças e adolescentes passam muito tempo diante das telas. Para falar sobre isso, dessa educação digital necessária para um momento em que, muitas vezes, a educação que devia ser tete a tete, ela é via tela. Para falar sobre essa educação digital necessária, a gente convidou Gustavo Barreto, que é da SaferNet, que é uma organização não governamental que trabalha com internet segura. Aí a gente pensa... ECA digital. Gustavo, se a gente viu, enquanto sociedade, a necessidade de criar uma legislação específica para proteger crianças e adolescentes na internet,
É porque a história está descontrolada pra caramba, não tá? Sim. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Bianca. Eu acho que a gente precisa perceber que é um espaço que tem bastante desafios, né? Isso tem desafios, inclusive, para a gente que é adulto. Então, a gente pensa golpes, fraudes, questões que estão atreladas ao dia a dia, que são colocadas para os adultos, imagina para as crianças que estão acessando, que estão conectadas e estão naquele processo de desenvolvimento biopsicossocial, está se desenvolvendo, tem mais tendência a comportamentos impulsivos. Então, como é que ela fica nessa história? Então, é um estado de vulnerabilidade ainda maior. E se a gente pensar, por exemplo, será que eles estão mesmo conectados? A pesquisa da TIC-Kids 2025 diz que 92% de crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos estão conectados, estão usando a internet e a maioria usa no dia a dia, diariamente. Quantas horas, assim? Tem uma média disso? Tem uma média de 5 horas diárias. E aí já surge... Caramba, isso é muito, né? Já surge a ideia, assim, será que todo pai e mãe consegue acompanhar o filho e a filha 5 horas por dia, sendo que tem que trabalhar, tem outras obrigações? E aí a gente deve falar também sobre a importância de como promover essa supervisão familiar, baseada muito mais num diálogo do que na principal tecnologia que foi desenvolvida para a supervisão. Os outros países têm essas formas de monitoramento ou isso é uma legislação, um cuidado inédito? O ECA Digital é um exemplo para o mundo. Certo. Claro, a gente tem outros exemplos na União Europeia, na Austrália, que regulamentaram essas relações, colocaram responsabilidades também para as empresas, colocaram regras no jogo para reequilibrar esse jogo. Mas o Brasil se torna uma referência, certo, nesse processo de regulação e principalmente uma regulação que é específica para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Eu queria agora que a gente capturasse quem está assistindo a gente dando exemplo. Você pode estar dizendo... Mas isso não é necessário, é só mais uma lei, mais palavra. Gente, é necessário. É necessário porque desvios têm acontecido e frequentemente. Vamos dar exemplo de coisa errada que está acontecendo. Por exemplo... mas meu filho só usa joguinho. Mas minha filha só entra, sabe, para falar com as amigas dela, jogando. O que é que pode acontecer num joguinho inocente, Gustavo? Muitos pais, primeiro, acham que as crianças e adolescentes estão seguros por estarem dentro do quarto, por não estarem no meio da rua. Mas é importante que a gente entenda que jogos, que redes sociais são espaços também públicos, que essas crianças e esses adolescentes podem se conectar com outras pessoas, que podem oferecer riscos nessa interação. Então, tem muitos jogos em que criminosos se aproveitam dessa relação, desse chat, para promover aliciamento desses menores, para pedir fotos de nudez deles, ou até para promover práticas de golpes, né? Pedindo informações de onde ele mora, número de cartão da mãe, do pai, e a partir daí a gente se vê em situações de violações de direitos. E o danado, gente, é que às vezes essa pessoa, o criminoso do outro lado, ele não tem escrúpulo, né? Ele não tem. Então ele vai ganhando a confiança da criança e do adolescente. Primeiro que ele não diz que tem a idade que tem. Muitas vezes ele diz uma idade e você não sabe, né? Ele está dizendo ali que... mas meu filho joga com pessoas da idade dele, todo mundo tem 10 anos. Quem garante? Quem garante? E aí os desvios vão acontecendo e coisas muito graves acontecem. Muita gente também pensa que a violação já começa no ato criminoso em si. Não, como você disse, começa na construção dessa relação de confiança, falando o quanto ele joga bem, o quanto a pessoa é bonita. E se a gente for pegar, por exemplo, adolescentes num processo de desenvolvimento, eles querem se ver em comunidades. E, ao mesmo tempo, tem um desafio presencial de construir essas relações. Então, imagina que está vindo alguém tão solícito para conversar comigo. Tão gente boa, que me elogia. Me elogia, diz o quanto eu sou legal. Quando dentro de casa ninguém está me elogiando, por exemplo, meus amigos me elogiam. Então, fica muito fácil a promoção dessas práticas criminosas a partir desses métodos que são utilizados. A gente não vai jogar esse fim de semana. Manda uma foto tua. Isso. Para eu não ficar com saudade. Aí você manda. Quando você vê, aquilo ali pode ser usado. O que é que muda? A gente preparou um esquemazinho aqui para a gente falar dessas principais mudanças, não que sejam apenas essas, mas vamos lá. Fim da autodeclaração de idade, o que é isso? Antes era possível a pessoa entrar em um site e se autodeclarar. Você tem mais de 18 anos, sim ou não? Então a gente está falando de sites, inclusive, pornográficos. De extremas violências. Você tem mais de 18, a pessoa tem 12 e diz que sim, tem mais de 18. Num clique, e aí não tinha nada para verificar essa idade. Então a gente sabe que isso não era uma ferramenta de segurança. Não se pode confiar nesse tipo de configuração. Mas vai ser como? Como é que o site, então, que oferece o serviço pornográfico, por exemplo, ele vai ter... Como é que ele vai checar se aquela pessoa que está ali está mentindo em relação à idade?
A gente está falando de um produto e serviço que é de acesso provável para a criança e adolescente. Por mais que não seja voltado para esse público, pode acontecer que eles possam estar lá acessando. Então, essas plataformas, essas empresas de serviços e produtos têm que se adaptar, primeiro para não oferecer esse conteúdo explícito, como era, né, nessa página, nesse site, e vai ser necessário que ele pode botar o conteúdo embaçado, ainda está nessa fase de adaptação, de regulamentação, Sim. mas vai ser necessário para acessar esse tipo de conteúdo que a pessoa faça uma aferição, que diga realmente a idade que tem e que de alguma forma comprove essa idade. Essa idade. Verificação real da idade, é isso que a gente está falando, né? Não dá para você declarar que tem tal idade, você tem que provar que tem essa idade. Segurança por padrão. A segurança por padrão é muito interessante, porque se antes um adolescente criava uma conta numa rede social, por exemplo, ela pegava a rede social sem nenhuma configuração praticamente de privacidade. Então era uma conta aberta, qualquer pessoa podia acessar sua foto, podia lhe seguir. Então agora a gente está dizendo, o ECA Digital na verdade diz que essa conta tem que vir com o maior nível de segurança e privacidade possível. Hoje, quem é que pode ter rede social? A partir de que idade? Hoje, as redes sociais podem ser através de 13 anos. 13 anos. Principalmente. Isso inclui tudo, essas de vídeo, tudo, né? Isso. Eu estou citando pelos exemplos das mais utilizadas. E essas redes TikTok. também, TikTok, Instagram. Isso. Mas a gente vê um monte de pirrainha no TikTok, caramba. Sim. Eu chego em sala de aula, na maioria das vezes, e tem menino de 10 anos, 11, dizendo que está conectado, está usando Instagram, está usando WhatsApp, está usando várias redes sociais, e a gente fica se perguntando como. Então, uma das principais formas é, primeiro, mentindo a idade, para fazer aquela conta sem a idade verdadeira. E o grande problema, quando ele mente a idade, não é para 1 ano ou 2 para ter a idade mínima. Às vezes é para dizer que tem mais de 18. Não, ele mente valendo. E aí, quando diz isso, perde qualquer configuração de privacidade ali que poderia ter voltado para um adolescente. O pior é que muita gente pode estar ouvindo a gente aqui dizendo... Mas também que frescura, gente. Ficar encrencando com isso. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que a gente tem que achar sério e grave que uma criança esteja numa plataforma dessa, sem supervisão, lá? Sim. Um dos motivos do ECA Digital estar acontecendo e ter sido pautado num debate público nacional é as formas de como essas crianças e adolescentes podem ter contato com conteúdos que são impróprios e proibidos para sua faixa etária, mesmo sem sequer procurarem por aqueles conteúdos. São conteúdos que podem aparecer ali para eles sem que nem ele tenha ido atrás. Às vezes uma limitação de publicidade é necessária, né? Isso. Porque você está ali, aí entra uma publicidade que não é adequada para a idade. Sim. E a gente está falando de um público que é mais vulnerável a esses comportamentos impulsivos. Então é muito importante que ele não tenha também acesso a essas ferramentas de compra, né, de publicidade. E a gente está falando, principalmente de publicidade, do tratamento de dados, que era feito para criar um melhor perfil desse usuário e mandar propaganda daquilo que ele quer ver. Com dados que precisam ser protegidos, tá? Ali também, proteção de dados. Aí bota o quê? No meio do conteúdo, propaganda de maquiagem, de... Imagina que a menina todo dia está querendo uma determinada maquiagem, que para ela é importante ter. E aí ela busca uma vez para ver o preço, para ver como se interessa pelo conteúdo de uma influenciadora, criadora de conteúdo, que está produzindo com aquela maquiagem. E aí vai se entendendo que ela tem interesse naquele produto. E a partir do momento que esse dado é tratado, que se tem uma informação, se manda ali a publicidade, a propaganda para o que a pessoa quer consumir, para o melhor modelo de negócio e de consumidor. Então isso fica proibido. O que é esse controle dos pais, obrigatório? O controle parental, isso é muito Acho isso muito legal, gente, porque não vai ter como colocar um fiscal dentro da casa de todo mundo, né? Isso. O controle tem que ser dentro de casa, dos pais. O que eles são obrigados a fazer? Isso, virou uma obrigação, desde a promulgação do ECA Digital. Então, os pais... o ECA Digital, primeiro, tem uma coisa muito importante, que é no compartilhamento de responsabilidade. Antes, parecia que a responsabilidade só caía nas costas da família. Sim. Então, se algo aconteceu com a criança, com o adolescente, é culpa da mãe, é do pai, é da família, que não estava ali perto, que não estava fiscalizando. Mas não, tem vários atores que têm responsabilidade nisso. As empresas, como a gente já está discutindo aqui,
as configurações que foi mudando por causa desse modelo de negócio, o poder público, e aí entra a família, com a importância de fazer essa supervisão familiar, que é um conjunto de ações de diálogo, de mediação, né, e de controle, de fato, para limitar o tempo de uso também. E aí é quando se usa ferramentas digitais, né, ferramentas de segurança e de privacidade para controlar o uso que a criança está fazendo. E tem uma coisa interessante, gente, porque vê, está valendo desde 17 de março. Sim. 6 meses depois de ter sido publicado no Diário Oficial. E mesmo assim, ainda não está sendo cobrado, digamos assim. Está em fase de adaptação. Quando é que o negócio vai valer valendo? E que punições estão previstas em caso de desrespeito? O negócio já começou meio a que valer. Né? A gente está na fase de implementação, de adaptação, tem várias plataformas que têm dado exemplos, por exemplo, de como colocar isso em prática, mas a gente fala de algumas mudanças também que são bastante técnicas, bastante difíceis de serem implementadas, como, por exemplo, a verificação de idade. Eu preciso de ferramenta, e qual a melhor ferramenta para eu colocar, sendo que ao mesmo tempo eu tenho que pedir a menor quantidade possível de dados dessa criança, desse adolescente. Então isso é um desafio que está colocado e está em discussão. Vocês estão recebendo denúncias? Tem chegado notificação? As denúncias são feitas aonde? Como é que é o procedimento assim? A partir de agora, já existem canais de denúncias, certo? Inclusive a Cefernet tem um canal de denúncias que recebe denúncias de crimes cibernéticos, certo, que envolve violações de direitos de crianças e adolescentes. A principal denúncia, né, a gente recebeu mais de quase 90 mil denúncias no ano 2025, e 6 em cada 10 denúncias era sobre casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Só isso, gente, já justifica o ECA Digital. Vê, mais da metade das denúncias que chegaram do que estava acontecendo de errado na internet, mais da metade se referia a criança e adolescente. E é importante a gente reforçar que por trás de toda a denúncia de abuso e exploração sexual, a gente vai ter uma criança ou um adolescente que está sofrendo com essa violação tão grave de direito. E o que é que acontecia, Bianca? Antes, as redes sociais, essas plataformas, mesmo recebendo a denúncia, o que elas faziam era monitorar, averiguar, derrubar o conteúdo, botar uma tarja, ou, no máximo, banir aquele usuário que promoveu aquele conteúdo ali, criminoso. A partir de agora, com a criação da central de notificação, que vai estar sob a autoridade da Polícia Federal, que foi criada pela regulação que ocorreu com a Política Nacional de Proteção de Crianças e Adolescentes em março, né, já um processo se desdobrando, né, do ECA. Essas plataformas vão ter que, além de averiguar aquele conteúdo, e tem que averiguar de forma rápida, na primeira notificação, não pode aguardar a ordem judicial, ela vai ter que produzir relatórios de transparência e notificar a autoridade policial responsável. E tirar do ar, né? E tirar do ar. Não tem esse negócio de esperar, não sei o que, tira. Isso. Certo, certo. Isso inclui também, porque a gente tem, olha, por mais que sejam criadas leis, tem também que ter aquilo que é a obrigação de cada um de nós fazer. Fico pensando, sabe em quê? Grupos de WhatsApp de escola. Infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo, que o ECA Digital, como é que vai resolver isso? Fotos que são publicadas, nudes, ou semi-nudes, de adolescentes, de crianças, de pessoas que são expostas à situação vexatória, constrangimento, aquele absurdo que acontece às vezes. E isso? Como é que se evita isso? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que o comportamento das pessoas da sociedade não muda por causa de uma lei. Muda pelo interesse, pela mobilização, pela conscientização e esse processo de adaptação que também é cultural. Então, um dos princípios do ECA Digital é, por exemplo, a importância, né, ressalta a importância da educação digital para o desenvolvimento da cidadania, para o uso seguro e responsável da internet, para se entender enquanto um agente de direitos também na internet. Porque a criança é um agente de direitos, é um sujeito de direitos, dentro ou fora da internet. E esse é um ganho muito importante com a lei. E essa regulação que já aconteceu em março reforça esse papel da educação digital e o papel da escola também para a promoção desse processo de conscientização. Isso é muito importante, gente. Então, isso vale para todo mundo. É muito importante que a gente faça parte desse esforço. Sim. E é muito importante, e aí eu te peço já até para dar aquela segurada firme mesmo, de dizer assim que isso não é mimimi, isso não é frescura, isso é muito sério. Essa conversa não é à toa, tá?
É muito importante que a gente leve a sério o ECA digital, que a gente leve a sério a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, dentro ou fora, para essa proteção integral. Não é dever só do pai ou da mãe, sequer é dever de uma pessoa só dentro da família. É dever de toda a família, mas mais do que isso, é dever de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes dentro ou fora da internet. A gente tem um compromisso com as crianças e com os adolescentes para um desenvolvimento saudável. Maravilha, meu querido. E entender, né, gente, que esse tempo todo, às vezes a gente acha que... Meu filho é tão quietinho, não dá trabalho nenhum, passa o dia todo no quarto. Vixe Maria, isso pode ser uma derrota. Ele passar o dia inteiro no quarto fazendo o quê? O que é que teu filho faz o dia inteiro no quarto? A gente tem que ficar muito ligado nisso e ligado também, gente. Essa é a dica. Meu querido, primeiro, muito obrigada por participar dessa conversa com a gente. Fica ligado também nas fotos que você publica. Às vezes o Instagram é teu. Você pai, você mãe. Aí você publica uma foto do teu filho pequeno, sem blusa, de calcinha, de cuequinha. Você não sabe como é que as pessoas vão usar essa foto. Cuidado com isso, gente, porque o que tem de gente que vive disso, de pegar qualquer coisa e transformar num pesadelo para a vida do teu filho, para a vida da tua filha. A proteção é a obrigação de todos nós, da sociedade. Meu bem, muito obrigada. Obrigado. Se liga, hein? A gente segue aqui, Descomplica aí, até sábado que vem. Cheiro! Minha gente, o NE1 é ao vivo e ele também é feito ao vivo. Logo cedo, a gente mostrou a ação do Senac e do Sesc lá no Parque Dona Lindu. Aí a gente recebeu umas mensagens pelo nosso QR Code, as pessoas perguntando pra gente como faz para poder participar, ter acesso a uma dessas vagas, qual o horário de funcionamento. Sabe quem mandou pra gente? Foi Eduardo, né? Essas pessoas mandaram, foi Cleiton Hermano e Ademilson Portilho. Mandaram pergunta pra gente, tamo junto. Aí a gente já pediu para Gustavo reforçar esse serviço e ele volta agora com informações ao vivo lá da Zona Sul do Recife. Chega, Gustavo. Oi, Juliano. Tô de volta aqui do Parque Dona Lindu. Eu vou já repassar todas essas informações que os nossos telespectadores querem saber. Mas antes eu vou conversar com Dona Neuza, que está aqui ao meu lado. Ela é lá de Candeias, em Jaboatão. Veio para cá, já conhece o trabalho do Sesc, né? Então já sabe como é que funciona o Sistema S. E veio fazer os exames para saber se a pressão estava ok, se a glicose estava ok. E eu quero que ela fale comigo porque tá tudo certinho com a senhora, né, Dona Neuza? Boa tarde. São tudo ok, o glicose tudo ok. A senhora não veio sozinha, veio com amiga também? Veio em Quitéria, a gente estuda no Sesc. Que maravilha, então tá tudo certo agora com a senhora, seus exames, tudo certinho para continuar fazendo suas atividades. Chame o povo também, seus parentes, seus amigos, quem vier, quem quiser pode chegar. Oi, pessoal, quem quiser só é vir pro Sesc, vai ter o show à noite, amanhã vai ter o Mundo Bita, hoje tem aferição de pressão, glicose, tudo. Maravilha. É tudo de graça, tá, minha gente? Dona Neuza, obrigado, que prazer lhe conhecer, viu? Boa tarde pra senhora. Aqui no Parque Dona Lindu. Gente, o convite está feito, tá? Esse espaço onde a gente está é o espaço saúde. Dai Santos está mostrando que aqui, ó, as pessoas podem fazer serviços de aferição de pressão, podem testar a glicose também para saber se está tudo em dia. Esse é só um dos espaços aqui do Parque Dona Lindu. São muitas atividades, desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Quem vai trazer mais detalhes, vem para cá, Rita Marise, que é gerente de cultura do Sesc. A gente conversou sobre todos esses serviços, saúde, empreendedorismo, também tem aula, curso de idiomas ali, várias palestras. Mas os serviços vão até 5 da tarde. Como é que faz para participar? Reforça para todo mundo que quer saber. Boa tarde já. Boa tarde, é só chegar aqui, é tudo gratuito. Tem chegada, né? Pode chegar, o horário que chegar, inclusive a gente está chamando, porque desde cedo que a gente está aqui, os serviços vão até às 17 horas, mas depois a gente tem muita coisa ainda com shows. E fala mais desses shows aí, porque já adiantaram, o Cleide adiantou no começo que tem a Musa hoje à noite. Conta pra nós. Tem sim, tem a Musa, que vai ali encerrar esse dia, né, maravilhoso, que a gente ainda tem amanhã, mas a gente tem a Musa, Priscila Senna às 8 da noite, mas antes a gente tem Spock convidados e a gente vai subindo aí, né, trazendo os serviços. Temos muitas apresentações culturais ainda, Bibliosesc, Selo Sesc da Música. Agora, Rita, você está falando de todas essas atividades que também fazem bem, não só para a saúde, mas fazem bem, enche a gente de alegria, né? Fala o tamanho da importância desse evento gratuito aqui para todo mundo que já veio e que ainda quer participar. Bom demais, né?
Bom demais, Gustavo. A gente tem assim uma gama muito grande de serviços no sistema, né? E educação, saúde, lazer, cultura, isso tudo gratuito e são coisas que são pensadas para a saúde das pessoas, né? Para o entretenimento, né? Para também ampliar o repertório poético. A gente tem ações muito diversas, né? Como, por exemplo, a Galinhada, que é uma grande ação, realização do SENAC, com mais de 60 chefes, comandada pelo grande chefe, né, César Santos. Então, isso vai estar aqui de forma gratuita para todo mundo acessar. Maravilha, é só chegar. Rita, obrigado, parabéns pelo seu trabalho e de todo mundo aqui, porque a equipe é grande, viu, Juliano? Tem uma galera aqui vestida de amarelo para fazer esse evento acontecer e tem mais gente que, além de Rita, eu tô vendo aqui que já tem um povo atrás de mim. Eu vou chegar aqui, com licença, Rita. Veja, vamos tirar uma foto já, vamos tirar a foto agora, mas me diga, estamos ao vivo, tá, no N1? Enquanto eu tiro uma foto com a senhora, maravilha. Me diga, de onde a senhora vem, qual é o seu nome? Meu nome é Luísa, eu moro lá na comunidade Beira do Rio e eu vim aqui, tô gostando muito, já dancei maracatu, já dancei caboclo. Tá suada, viu, minha gente? Tô tocando nela aqui, com todo respeito, viu? Tô suada, pulei muito. Maravilha, um sabadão desse, né, pra todos vocês. Está muito bom, tchau, e sou do Santos Dumont. Que prazer, prazer. Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela foto. Poste lá e me marque depois, tá? Gente, boa tarde. Oi. Grupo Sedução de Piedade. E nós dançamos... Jabotão bombando aqui. Jabotão. Nós dançamos agora o maracatu, foi muito lindo, do Sesc Piedade, né? Estamos presentes. Tem que aproveitar. Aproveitar. Isso aqui tá perfeito, é um evento muito legal. E é todo mundo em movimento, né? Muito obrigado, gente. Bom sábado pra vocês. A programação reforçando. Vai até às 5 horas da tarde. Tem saúde, educação, empreendedorismo. Dá para curtir com toda a família, tem programação infantil, tem shows daqui a pouquinho, logo mais à noite. Juliano, sábado tá animado por aqui no Parque Dona Lindu. Volto com você. Animado e feliz, né, Gustavo? Quanto sorriso, eu adoro gente contente. Já diz Vanessa da Mata, né? Gente feliz não se incomoda com os outros. Sábado animado e sábado de ajudar, sábado de entrega, minha gente, porque tem ação comunitária no Parque Dona Lindu e também de graça acontecendo no bairro de Casa Amarela. É o projeto Férias de Saúde do Ministério da Saúde do Governo Federal. Dessa vez está focando na população negra. Natália Dielu está acompanhando desde o comecinho. Ela volta ao vivo agora do terreiro Ilê Axé Obá Xangô, onde essa ação está acontecendo. Natália, lá no Dona Lindu até 5 da tarde e por aí. Qual horário em que vai até que termina tudo? 5 da tarde também, Juliano. A nossa primeira participação foi lá fora, mostrando algumas das atividades que vão acontecer aqui, né, ao longo desse dia. Agora a gente está dentro do terreiro Ilê Axé Obá Xangô. Estamos ao lado de Pai Luiz Joiá, que é o babalorixá aqui do terreiro, e que preparou também uma exposição para receber essas feiras. A gente vai aproveitar também para falar um pouquinho da história do terreiro. Isso. Boa tarde, Pai. Boa tarde, minha querida. É um prazer, né? Vou receber todos vocês aqui. Estou muito feliz, muito contente que esse trabalho dessa feira, né, vindo lá da Casa Branca, de Salvador, para o Ilê Axé Obá Xangô, para a gente é um marco, né, é uma conquista, né, um trabalho grandiosíssimo, de muitas noites de sono, mas que graças a Deus, ao Lodumar, os ancestrais deu e está dando certo e está tudo muito lindo, muito bonito. Para a minha comunidade do terreiro, comunidade do Alto Santa Isabel, que chegou junto da gente, parceiro, né? E isso é muito importante para nós que fazemos candomblé. Pai Luiz, vou pedir para Everaldo, nosso cinegrafista, passar e a gente continua conversando para falar dessa exposição que está aqui dentro do terreiro. A exposição do terreiro, ela veio, né, através de uma ideia, né, para que a gente pudesse resgatar também esse momento, né, e trazer para dentro do terreiro por conta dos 50 anos que o terreiro vai fazer, agora no dia 16 de julho. A gente está fazendo 50 anos de casa, de luta, de resistência, de amor, né? Então a gente está expondo algumas fotos com o começo de tudo isso. Né? Uma casa matriarcal, foi fundada por uma mulher, um Ialorixá, mãe Bia de Xangô, minha mãe, eu sou o sucessor desta casa. O senhor disse que é uma casa matriarcal. Matriarcal, foi fundada por uma grande mulher, né? E minha mãe foi um marco aqui nesse alto, né? Foi uma pessoa muito importante e continua sendo enquanto ancestral. Pai, a gente aproveita para chamar algumas imagens que foram feitas assim que a gente chegou, que estava tendo uma grande celebração ali, né, para marcar essa feira.
E eu queria que o senhor falasse, é aquela foto ali, né? Da sua mãe e a matriarca. A matriarcal, mãe Bia de Xangô, que é a fundadora desse terreiro, né? Há 50 anos. E a gente fica feliz, fica contente, satisfeito, agradecido, né? Nada mais justo de a gente honrar essa grande mulher, essa grande matriarca, tudo que ela me deixou. Muito obrigada, Pai Luiz de Oiá, por falar com a gente. A gente vai conversar também com Rosano Carvalho, superintendente no Ministério da Saúde em Pernambuco, que está aqui. É uma grande articulação, né, para trazer esse projeto. Verdade. Veja, para nós da Superintendência do Ministério da Saúde aqui no estado de Pernambuco, significa você poder estar alinhando as políticas que são desenvolvidas no nível central de Brasília e trazer para a cidade, trazer para os territórios, que é onde as pessoas estão, que é onde a gente pode trocar essas experiências. Essa iniciativa, ela visa justamente reconhecer esses valores, esses saberes que já acontecem. Os terreiros sempre foram espaços de acolhimento, de saúde e de cuidado, e agora o Ministério da Saúde reconhece o papel dessa iniciativa, fortalecendo isso, a atenção primária de saúde, que é aquela porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Rosano, muito obrigada, viu, por falar com a gente. A gente vai conversar também com o Roger Maurício, gerente de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, para falar da política permanente, né, que já está consolidada. Isso, Recife está muito feliz em receber essa feira e Recife fortalece as políticas de promoção de equidade e justiça racial na cidade através da plataforma de denúncia Recife Sem Racismo, caravana de direitos nos terreiros, para fortalecer a existência desses espaços sagrados, né, para fortalecer essa política na cidade, até porque Recife, a grande população se autodeclara negro, preto, pardo, então a gente tem uma população fortalecida negra e a gente precisa fortalecer essa política cada dia mais. E aí a Gerência de Igualdade Racial vem em parceria com o Ministério da Saúde e tantos outros parceiros para fortalecer isso hoje no bairro de Casa Amarela. Axé. Obrigada, Roger. Adorei falar com vocês. Então, essa iniciativa, né, essa ação acontece até às 5 horas da tarde de hoje, Juliano. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado também aos nossos entrevistados. Bom trabalho para você, Natália. Minha gente, a seguir, viu, tem dicas de diversão para você aproveitar o seu fim de semana. Já já a gente volta. Agora, 12h28. Imagens ao vivo do Recife. Tempo fechado. O técnico de informática Kleber José dos Santos foi condenado a 25 anos de prisão pelo feminicídio da namorada, a servidora da Universidade Federal de Pernambuco, Tamires de Almeida Costa Lima. Nós mostramos esse caso aqui no NE1. A decisão também determinou que ele pague uma indenização de R$50 mil à família da vítima. O G1 Pernambuco preparou uma reportagem sobre a decisão da Justiça, também traz informações sobre o caso e o texto está muito completo. O QR Code que te leva ao G1 para essa reportagem está aí, liberado para você na tela da sua televisão. Eu adianto algumas informações. O julgamento foi ontem no Fórum do Cabo de Santo Agostinho. A sessão teve depoimentos de 3 testemunhas de acusação e outras 3 de defesa. Terminou às 5 da tarde. O crime aconteceu no dia 12 de novembro de 2024. Tamires tinha 34 anos e foi assassinada a facadas por Kleber, na praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Depois do feminicídio, o criminoso incendiou a casa onde ele matou Tamires de Almeida. Bora aliviar agora, mostrando um pouco o trânsito para você aqui no Recife, região metropolitana. Temos imagens ao vivo da Avenida Recife, no bairro de Areias. A gente vê aí, ó, nos 2 sentidos, trânsito intenso. Não chove neste momento, mas a pista está bem molhada, com água acumulada em alguns pontos do meio-fio. Nós temos outro ponto agora para você, a Avenida Abdias de Carvalho, bairro do Bongi, também aqui no Recife. A gente vê trânsito também intenso nos 2 sentidos e pista molhada, também não chove nesse momento, nesse ponto aí, nessa área da capital. Seguindo ainda no nosso giro pelo trânsito, a Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada. Esse trecho aí é importante porque os carros que vocês estão vendo estão saindo do bairro da Encruzilhada, indo em direção ao bairro do Espinheiro. A gente vê também aí o movimento de carros na Avenida Norte, no sentido terminal de no sentido Santo Amaro e também para quem vai para Macaxeira.
projeto que acolhe imigrantes aqui no Recife une preservação de construções antigas e também a atenção de quem escolheu o Brasil para ter uma vida melhor. Neste prédio de 2 pavimentos, na Rua da Concórdia, no bairro de São José, existe um projeto de locação social que oferece moradia digna e acessível. Ele se chama Casa da Concórdia, uma iniciativa da ONG Habitat para a Humanidade Brasil em parceria com a Associação Fundo Fica. O prédio que era comercial passou anos subutilizado. Agora vai ganhar uma nova função, a de moradia. A partir de junho, 6 famílias de imigrantes vão vir morar aqui e construir uma nova história, no centro do Recife. Saeli mora há pouco mais de 1 ano em Pernambuco, que se tornou o novo lar dela e da filha, de 2 anos. Morando no Barro, zona oeste do Recife, ela enfrenta uma rotina de ônibus e metrô para chegar ao trabalho, que fica no centro. A comodidade e o conforto de conseguir andando, né? Para o trabalho, de bike, não ter aquele aperreio para acordar tão estressada. Olha, vou perder o metrô, vou perder o ônibus. Para mim é massa, né? O imóvel foi doação de uma família que por 50 anos mantinha uma empresa aqui. Cerca de uns 3 anos atrás, a proprietária do imóvel, né, representando a família que conhecia já o nosso trabalho, nos procurou com a ideia de que esse imóvel fosse utilizado para receber a população imigrante. Ela tinha um trabalho já nessa área, já tinha passado por várias agências e, num primeiro momento, a gente achou muito interessante, mas não tinha essa especialidade em locação social. Foi quando a gente buscou o FICA para pensarmos juntos qual seria a solução. A gente adquire imóveis e faz a gestão desses imóveis para que as famílias possam pagar muito menos para morar bem e também alcançar autonomia. De acordo com a diretora da Associação Fundo Fica, além da moradia, o projeto também inclui acompanhamento social contínuo. Fazer a gestão social das famílias, fazer ponte para que as famílias consigam trabalho e renda, acesso a serviços públicos, segurança alimentar e todos os itens, né, da vida que precisa para conquistar a autonomia. A iniciativa mostra que imóveis esquecidos podem voltar a ter função social. Com a economia do aluguel, Saeli agora vai poder usar o dinheiro para outras necessidades. Para mim, o custo-benefício ficou ótimo, ficou muito ajustado no meu bolso e com certeza vai me ajudar a construir aquelas coisinhas que eu já tinha planejado. Lembranças, sonhos e fazer que minha filha conheça um lugar que abraça a gente, né? Até o momento foram selecionadas 3 famílias da Venezuela e uma de Burundi. E a gente usa o elevador todos os dias, muitas vezes sem prestar atenção às normas de segurança que precisam ser cumpridas. A segurança desse equipamento depende de uma manutenção que é obrigatória por lei e a responsabilidade é de todos, do condomínio, da empresa e também dos moradores. O repórter Joab Alves tem as orientações para garantir segurança e evitar acidentes. Tá aí, gente, assunto muito importante, segurança, né, do elevador. Vou conversar agora com o Luciano Furtado, ele que é engenheiro mecânico e também especialista em perícias de engenharia do IBAP. Eu já inicio perguntando o seguinte: dá para identificar no momento que a gente está no elevador que tem alguma coisa errada? Bem-vindo. Sim, quando a gente adentra no elevador, a gente já consegue verificar algumas coisas que não estejam, né, conforme, né? Tipo, se ele balança na hora que você entra, né? Se ele vai fazer algum ruído na hora que ele começa a se movimentar, se as luzes estão apagadas, né? Se a pessoa for mais curiosa ainda, apertar o botão do alarme, o botão do alarme tem que funcionar, porque vai que ele pode ficar preso em algum local, o botão do alarme vai ajudar, né, a comunicação com as outras partes interessadas. E também o principal nisso tudo é ele verificar a capacidade do elevador. Então, se estiver sozinho, tudo bem, mas se estiver com outras pessoas, tem que confirmar se a capacidade que está lá na plaqueta está condizente com a quantidade de pessoas que tem lá dentro do elevador. Luciano, eu queria que você reiterasse a importância da manutenção desses equipamentos, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui no Recife, tem os locais onde tem prédios mais antigos, mas também tem os prédios mais novos. Qual a importância e como é que funciona essa manutenção?
Bem, praticamente todo edifício, né, tem que ter um contrato, né, de manutenção. Não há como operar um edifício sem um contrato de manutenção. E a mantenedora tem a obrigação, ela sempre existe um contrato, e esse contrato ele tem várias informações, eles também têm que seguir as normas da BNT e algumas leis, né? Aqui em Recife tem uma lei também específica para elevador. Então, essa manutenção tem que ser partida de uma premissa, ele tem que conhecer o equipamento em si. Se a empresa chegar com um elevador já existente, ela tem que conhecer todo o passado do elevador e elaborar um plano de manutenção. Então, esse plano de manutenção é super importante que ele seja seguido à risca, que o condomínio execute a compra dessas peças, né? Faça a substituição, porque tudo tem vida útil. Então, essas peças precisam ser substituídas e é essa gestão que é importante na manutenção, realmente, dos elevadores. Luciano, eu sei que cada caso é um caso, mas eu, pelo menos, já percebi o seguinte: manutenção. A gente vê a placa e, às vezes, aquele colaborador, o mecânico, não dura nem 30 minutos. Esses 30 minutos realmente é o suficiente para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo? Não. 30 minutos é um tempo muito curto, porque antes de fazer alguma manutenção, ele tem que colocar a plaqueta, né, de manutenção. Isso vai somando tempo. Ele tem que subir na casa de máquina, ele tem que desligar, ele tem que, né, desligar a energia elétrica. Ele tem que ter todos uns cuidados assim antes de começar, e isso já vai consumindo tempo. E como, dependendo da altura do prédio, da quantidade de paradas, ele tem que verificar todos os andares. Então, porque se um problema acontecer em um andar só, o elevador já para. Então, ele tem que verificar nessa preventiva, depende da preventiva, né, que nem sempre é a mesma todos os dias, né? Mas tem coisas que são mais rápidas e coisas mais demoradas. Mas meia hora é um tempo muito curto. Para a gente concluir aqui, a manutenção, ela evita acidentes, né, Luciano? E é sempre importante comunicar se perceber alguma coisa ao síndico, por exemplo. Sim, é importante que os usuários que estão o tempo todo dentro da máquina, o síndico também, eles anotem, façam essa comunicação para alguém do condomínio, que seja um responsável, e esse alguém faça a comunicação para a empresa de manutenção. Então, se você notar qualquer coisa que esteja fora do padrão, já faça essa comunicação com a empresa, porque ela tem que resolver de imediato. Não dá para brincar com segurança do elevador. Luciano, obrigado aqui pela participação, pela disponibilidade para conversar com a gente, trazendo aí, né, essa conversa com a gente. Volto com você no estúdio. Ô, minha gente, aquelas lavanderias do tipo lave e pague facilitam e agilizam a vida de muita gente, né? Principalmente daquelas pessoas que não têm máquinas de lavar roupa em casa. Muitas vezes porque o apartamento é pequenininho mesmo. Agora, vê só, esse tipo de empreendimento está cada vez mais comum. O modelo funciona de forma simples. O cliente traz as roupas, escolhe a máquina, faz o pagamento e acompanha todo o processo. A lavagem dura em média 30 minutos e tem preços convidativos. Nesta lavanderia, no bairro de Santo Amaro, 25 peças de roupa ou este cesto cheio custa R$ 15 dias de terça, quarta e quinta. E R$ 20 nos fins de semana e na segunda-feira. Quem quiser sair com a roupa sequinha também pode pagar os mesmos valores para usar a secadora. Carleonaldo teve máquina de lavar a vida toda. Depois que o equipamento quebrou, ele cansou de ter dor de cabeça e gastar para consertar. Foi então que começou a usar o serviço de lavanderia self-service. A despesa de energia, a despesa com água, com manutenção é terrível. Então, quando esse sistema de lavanderia chegou aqui, para mim foi ótimo, porque aí ficou tudo mais fácil, tudo mais prático. E aí, toda semana a gente está lavando roupa, a gente traz a hora que quer, chega a hora que quer, 30 minutos passa rápido e a roupa sai do jeito que a gente espera. Raul é dono da lavanderia onde Carleonaldo lava as roupas. Ele resolveu investir na área há 3 anos, depois de empreender numa barbearia e usar esse modelo de serviço para lavar as toalhas do estabelecimento.
as pessoas têm mais tempo trabalhando do que mais tempo livre. Então, tudo que elas precisam é de um ambiente onde ela consiga fazer um serviço rápido, de qualidade e com custo que se adeque ao bolso dela, né? Ela não precisa comprar sabão, não precisa gastar com água e energia. Ela vem aqui e em 1h15 ela consegue lavar e secar as roupas. Com apartamentos cada vez menores, muitos moradores acabam ficando sem espaço para uma máquina de lavar dentro de casa. Por isso, alguns condomínios estão aderindo ao modelo de lavanderia self-service, que promete mais praticidade e economia no dia a dia. Este condomínio no bairro da Guabiraba tem 500 apartamentos com 42 metros quadrados cada. Alice mora aqui há 1 ano e meio. Há um mês, depois que a máquina dela quebrou, começou a usar a lavanderia do prédio. Eu tinha que ficar me deslocando para casa da minha mãe, em outro bairro, né? E quando a lavanderia chegou, foi um alívio para mim, né? Porque eu tenho 2 meninos pequenos e tá sempre saindo com eles, sozinha. E pagando Uber ficava difícil. Então a lavanderia é muito prático, porque eu consigo descer com eles tranquilo, boto eles para assistir aqui, ou se não, posso deixar aqui e ficar em casa esperando. A lavanderia foi instalada há 3 meses. A lavagem custa a partir de R$ 14,90, a depender do dia da semana. O síndico do condomínio explicou que percebeu que muitos moradores que não tinham máquina se deslocavam para lavanderias em bairros vizinhos para lavar as roupas. Por isso, trouxe essa solução. Vale muito a pena, porque traz muita comodidade, praticidade e facilidade para os nossos condôminos. Marcos tem máquina lava e seca em casa, que está funcionando perfeitamente. Mas ele parou para fazer as contas e resolveu lavar as roupas na lavanderia do condomínio. Faz 3 meses que eu estou usando, porque assim, o conforto que a gente tem de lavar em casa e a economia, né? Que tem economia de energia, de produtos e sai mais cheiroso aqui. A minha máquina está guardadinha lá. Ô, minha gente, lavar as mãos é muito simples, né? É importante também, a gente aprendeu isso na marra no tempo da pandemia de Covid, né? Para as crianças, esse gesto simples de lavar as mãos com sabão pode ser uma barreira poderosa contra vírus e bactérias. Agora, em tempos mesmo de viroses, doenças respiratórias, tem muita escola que está apostando aí na orientação desses meninos pequenos. Mãos que não param um segundo. Estão sempre em contato com alguma coisa, superfície, e isso é ótimo. Faz parte do desenvolvimento da criança explorar o ambiente. O problema é quando depois não acontece a limpeza adequada das mãos. Por isso, nesta escola em Boa Viagem, o papo sobre higiene começa desde cedo, a partir dos 4 meses de idade, incentivando a autonomia dos pequenos. Tu lava a mão antes de comer? Sim! Lava a mão depois de comer também? Sim! E quando vai ao banheiro, depois tu lava as mãozinhas também? Sim! As crianças aprendem a ensaboar bem as mãos e punhos, a região entre os dedos e as unhas também. Eu lavei a mão com sabão. E tem que esfregar muito assim mesmo, é? Esfrega como? Mostra aí. E é pra sair o que aí? A sujeira, é? Nós utilizamos a metodologia montessoriana, que trabalha a prática, né, ensinando a criança a ter autonomia, não esperar só pelo adulto para fazer as coisas, e sim ter aquela autonomia de ir e fazer sozinho. Fazemos um ambiente preparado com todos os materiais, o sabão, a toalhinha numa mesa exposta, e levamos eles 1 a 1, ou então coletivo, levamos até a pia e ali eles vão aprendendo que o sabão serve para limpar as mãos, que ensaboa as mãos, de uma forma lúdica. Lavar as mãos previne infecções respiratórias e gastrointestinais e reduz a transmissão de germes para outras pessoas. A gente tem principalmente as virais, né? Então, gripe, que a gente está tendo atualmente um surto grande de influenza. A gente está pegando muita influenza positiva, então uma forma de prevenir, de promover a saúde realmente é lavar as mãos, tá certo? Algumas bactérias também são transmitidas através do contato, né? Então, vírus, bactérias, influenza, como a gente viu no caso do Covid, né? Tão importante foi a lavagem de mão, o uso do álcool para combater essas viroses. É muito importante o sabão e a água, tá? É os principais que a gente vai ter para fazer a higienização correta.
lavar a mão cerca de 30, 40 segundos. Lembrar de lavar toda a mão, incluindo o pulso, tá certo? O álcool em gel, o álcool 70, ele vai entrar como ajudante, né? Então, assim, eu estou num local que não tem uma pia, não tem um sabão, então o álcool vai ajudar bastante. Mas a água e o sabão são maravilhosos. A pediatra diz que lugares abertos em contato com a natureza oferecem menos riscos de infecções que locais fechados. Ó, a vitamina S é maravilhosa, tá? Que é a vitamina S de sujeira. Então, brincar na terra, brincar na natureza, brincar com os animais é maravilhoso. O problema que a gente precisa ficar mais atento são em lugares de grande circulação de pessoas, tá certo? Então, shopping, supermercado, restaurantes, lugares que a gente tem uma quantidade maior de gente, então vai circular mais vírus, vai circular mais bactérias. Então, a gente precisa ficar atento nesses locais. Fechar a torneirinha na hora que vai escovar o dentinho. Nesta outra escola, no bairro do Parnamirim, lavar as mãos também é assunto de sala de aula. Para tirar toda a sujeirinha que está escondida. Gabriel sabe que a higiene é importante. Para manter elas limpas e tal germes e não ter doença. Porque pode dar até uma dorzinha de barriga, né? Sim. Uma vez deu uma bem grande. Eu tinha uns 3 anos. Foi mesmo? Sim. Depois disso, é lavando a mão direto, né? Sim. Nunca mais. No Dia Mundial da Água, comemorado no mês passado, a turminha do 1º ano aprendeu a não desperdiçar esse bem tão precioso da natureza e colocam o ensinamento em prática. Primeiro você tem que passar sabão e depois colocar água e fechar a torneira. Então fecha a torneira na hora de saboar as mãos? Uhum. Que aí não precisa a água ficar lá gastando, né, se não está usando? Sim. Com cuidado com a água, eles já começam a entender que esse bem maior, né, o meio ambiente, né, os recursos que a gente tem, se a gente não cuidar dele, né, acaba. Então, eles adoram essa roda de conversa e aí começam a dizer que não deve jogar o lixo na água, né, que a gente tem que conversar com todo mundo, como vai à praia, como é que se comportam. Então, como é que eles se comportam nos espaços, né, que eles têm o contato com a água e de ter esse cuidado com o meio ambiente. Bora aproveitar o sábado, domingo, tá sem ideia do que fazer? Tem problema não, aqui é zero bronca, o NE1 te ajuda nessa missão. A gente preparou uma agenda cultural com algumas opções de diversão. Te adianto, tem festa em clima de Copa do Mundo. Em nome da Banda Folhas, queremos convidá-los para o grande show Festival da Jovem Guarda. Vai ser no Clube Internacional no dia 16 de maio, a partir das 19 horas. É isso aí, esperamos todos lá. Alô, Nação Forrozeira, aqui é Pedro da Comunhão. Quero fazer um convite super especial a todos vocês, que no dia 16 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Cultural Forrotis, na cidade de Abreu Lima, o grande encontro de sanfoneiros. Vamos embora. Aqui quem fala é Rodrigo Alves, passando aqui para avisar que amanhã eu estarei em Vitória de Santo Antão, no Clube O Leão, no 4º ano do Arraiá da Meiota. Vai ter muito forró, hein, a partir das 9 da noite. Salve Recife, tudo bem? Passando aqui para convidar todos vocês para o show Piano que farei neste sábado no Teatro Guararapes. Eu, acompanhado pelo magnânimo pianista Adriano Magu. Oi, sou a MC Sofia e neste sábado estarei aí em Recife com meu show na Metrópole. Então não fique de fora que começa às 22 horas. Vai ter muito rap e muita curtição. Então vem ser sofisticada comigo. Quem tá falando aqui é o Pedrão da Paixão Brasileira do Brega. É nesse dia 17 no Clube das Pais, super manhã dançante ao vivo. Vai estar Paixão Brasileira do Brega, Flávio Bembem, Reis do Repertório e a grande orquestra das Pais. Oi, minha gente, aqui fala Santana Cantador, este amigo de vocês. Passando aqui para lembrar que neste dia 17 de maio de 2026 estarei na Mansão da Matuta, em Olinda, comemorando os 20 anos da Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra e Aie. Eu, Santana Cantador, Rogério Rangel, Maciel Melo, Petrúcia Amorim e mais alguns convidados. Eu espero vocês lá. Convido a todos vocês para nesse domingo agora participar juntamente comigo dos meus 30 anos de carreira, 30 anos de samba, tá? O local vai ser na Casinha, Avenida Beberibe, 1413, tá bom? Início às 16 horas da tarde. Convida todo mundo, dia 17, agora domingaço,
vai ter Pagode 360 aqui no 7º Paraíso, na Orla do Janga, e vai ter o Por Aí na Cena, rapaziada. Vem com a camisa do Brasil pra gente curtir. E uma outra dica de diversão para o fim de semana é um evento que reúne artesanato, gastronomia e música, realizado no Shopping Guararapes, em Jaboatão. Lília Oliveira conta pra gente. Oi pessoal, o Festival Mix PE começou na sexta e vai até o domingo. Eu estou aqui com o Gabriel Maroja, que é o organizador, o produtor do festival. Aqui a gente tem várias atrações, né? São mais de 100 expositores. O que é que o pessoal vai encontrar aqui? Isso, é uma grande vitrine, né, do artesanato pernambucano, da culinária pernambucana, da gastronomia. Também a gente traz muita diversão, né, várias atrações musicais e o público pode curtir tudo isso de graça. E os horários? Os horários da feira de 15 às 22, de sexta a sábado, e no domingo 15 às 21. Muito obrigada, Gabriel. Vou conversar com o Beto Alves, porque o festival conta também com atrações culturais. Aqui, Beto vai fazer um show nesse sábado, né, Beto? Conta um pouquinho para o pessoal o que tem no seu repertório e faz o convite. Oi, tudo bom? Então, estou muito feliz de ter sido convidado para cantar aqui na Mix. Vou estar aqui nesse sábado, a partir das 20 horas eu subo no palco, faço tributo a Cazuza, mas não canto só Cazuza. No show também vai ter Legião Urbana, Kid de Abelha, Lulu Santos, Belchior, Tim Maia, Elis Regina. Então, quem curte rock nacional e MPB, pode vir, porque amanhã vai ser perfeito. Nossa, muito obrigada pela participação, ótima opção de atração cultural nesse fim de semana. Lembrando que o festival vai até o domingo, entrada gratuita na área externa aqui do Shopping Guararapes, em Jaboatão. A gente volta ao estúdio. E a gente segue com a NE1 porque maio é o mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí o Instituto Maria Joana, em Paratibe, Paulista, dedicou o dia de hoje em ações preventivas, tudo com muita brincadeira e diversão. Pinturas, desenhos e diversão. Coisa de criança é brincar, sorrir e crescer com proteção. Aos 11 anos, Jamile mora no bairro de Paratibe, em Paulista, e sabe bem o que é viver uma infância feliz. Para ela, ser criança é poder correr, brincar, estudar e ter o apoio do pai e da mãe. Giuliane também adora brincar, mas dentro de casa aprendeu desde cedo que alguns cuidados são importantes para manter a infância segura e protegida. Meu avô, ele não gosta de barulho. Quando ele está assistindo, ninguém pode falar mais nada. Se eu for pra rua, ele manda eu entrar. Aí eu só brinco quando ele sai. Porque, não sei, meu avô já... Quando ele assiste repórter, que ele vê que pegou criança, que não sei o quê, aí ele não deixa eu ir pra rua. Porque ele vê que tem que cuidar de mim. No Instituto Maria Joana, em Paulista, crianças da comunidade de Paratibe participaram de um dia cheio de atividades. Teve corte de cabelo, vacinação, brincadeiras e ações educativas voltadas ao cuidado e à proteção infantil. A ação faz parte da campanha nacional Maio Laranja, que chama a atenção para a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente hoje identifica nacionalmente números do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que são mais de 670 mil casos de violações de direitos humanos, e desses casos, 130 mil são diretamente de violação com crianças através de violação sexual, né, de nossas crianças e adolescentes. A iniciativa também reúne psicólogos e psicopedagogos que orientam crianças e responsáveis sobre sinais de alerta e formas de prevenção. Entre as atividades, o semáforo do toque usa cores para ensinar de forma lúdica quais tipos de contato são seguros, quais exigem atenção e quais não devem ser permitidos. O verde é onde pode tocar. O vermelho é onde não pode tocar. Essa demonstração é muito importante para que elas saibam onde elas vão permitir que as pessoas toquem. Por exemplo, a criança vai ao médico fazer um exame, então acompanhado dos pais, vai ter momentos que elas vão precisar, né, fazer o exame, escutar o coração, escutar o pulmão. Então,
elas podem deixar, né, esse momento de fazer um exame com um médico, acompanhado de um adulto. Elas precisam ter essa conscientização que podem deixar tocar naquela parte do corpo. Mas se alguém chegar e querer tocar nela e pedir segredo, né, é importante também frisar que essa parte não pode. Thaís é mãe de Lara, de 7 anos, e Gabriel, de 5. E acredita que conversar sobre proteção infantil é essencial. Para ela, informação e diálogo ajudam a manter as crianças mais seguras no dia a dia. Precisamos realmente proteger nossas crianças, entendeu? Eu faço de tudo pelos meus filhos. Eu tento proteger de todas as formas, ensinar os dois, o que acontecer durante o dia, me contar, tudo, porque é nessas horas que acontecem as coisas, né? Que se acontecer alguma coisa diferente, eles vão me contar. Está tendo muito caso de abuso, né? Então a gente deveria olhar com mais assim, cuidados às nossas crianças, em relação à escola, a passeios, a tudo. Todo cuidado é pouco. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay, minha gente. O N1 volta na segunda-feira depois do Mais Você. E o meu tchau é atualizando o tempo pra você. A gente começou debaixo de um toró, agora tá parado. Não chove na capital, 27 graus na região metropolitana. Diogo Marques chega agora com o Globo Esporte e hoje é dobradinha. Te vejo de novo à noite no NE2. Boa tarde pra você. Bora almoçar, minha gente.